Em poucos minutos você acessará algo que nunca pensou que existia. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você começará a se lembrar de quem era antes do mundo dizer quem deveria ser. Porque aquilo que você chama de cansaço não é fadiga física, nem falta de ânimo, é a exaustão da alma vivendo sob máscaras que não pertencem a ela. E há uma verdade escondida por trás disso que poucos ousam encarar. A maior parte do seu sofrimento vem do esforço contínuo de manter vivos personagens que jamais foram você. No final deste vídeo, será entregue uma técnica rara de ativação pessoal baseada nesse exato tema. Uma prática de reencontro com o seu rosto original, antes das máscaras. Mas agora, você precisa escutar com os ouvidos da alma. Você já sentiu como se vivesse uma vida que não foi escrita por você? Como se dia após dia interpretasse um papel em uma peça cujo roteiro foi escrito por mãos invisíveis? Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas essa sensação sutil de deslocamento, como se estivesse levemente fora de fase com a realidade, é um chamado silencioso. Um lembrete do seu eu profundo pedindo socorro por debaixo das camadas. E não, você não está quebrado, não está perdido, você está apenas enterrado. E o que será revelado aqui não é uma teoria, mas uma chave para começar a escavar as partes de você que foram silenciadas pelo barulho da conformidade. A maioria das pessoas vive na superfície, fazem o que se espera, sentem o que é permitido, seguem o fluxo invisível do condicionamento coletivo e então, sem perceber, acordam em uma existência que não pulsa, automatizada, anestesiada. Mas e se eu te dissesse que esse cansaço profundo que você sente não vem de trabalhar demais, nem de lutar por coisas erradas, mas de se trair diariamente? Carl Jung chamou isso de alienação da alma. Viver sob máscaras que não são suas é como tentar respirar através de um filtro que sufoca. Você sorri quando deveria chorar, concorda quando sente que deveria partir, permanece onde já não há mais vida. Isso não é gentileza, é autoabandono. Mas o que vem a seguir vai além de tudo. Porque agora vamos adentrar um campo mais sutil. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Imagine-se diante de um espelho. Mas nesse espelho não está o seu rosto de agora, e sim um outro, feito de símbolos, de memórias esquecidas, de desejos antigos. Esse rosto é a sua essência. Aquilo que você foi antes que lhe dessem um nome. O que você vê? Muitos não veem nada, e esse é o ponto. Porque, ao longo da vida, cobrimos esse rosto com camadas e camadas de adaptação. A criança interior, ainda viva dentro de você, foi sendo moldada para caber em espaços apertados, e agora ela chora silenciosamente embaixo da máscara da maturidade. A tradição sufi nos lembra: a alma é um espelho que deve ser constantemente polido. O mestre Rumi dizia que você nasceu com asas, por que rastejar pela vida? E os Vedas antigos afirmam que a Maya, a ilusão, se apossa de nós quando esquecemos nossa natureza. E o que essas tradições nos dizem, cada uma em sua linguagem sagrada, é que esse cansaço não é fraqueza, é saudade, saudade de si mesmo. O Tao chama isso de voltar à fonte, os alquimistas de ópera de reconciliação interior. Jung chamou de processo de individuação, o retorno da consciência ao seu centro perdido. Mas mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Porque quando falamos de máscaras, falamos também de arquétipos aprisionados. A máscara do filho perfeito, a máscara do provedor incansável, a máscara do espiritualizado que nunca sente raiva. Jung identificou esses arquétipos não como vilões, mas como potências mal compreendidas. O problema não está em tê-los, mas em ser possuído por eles. Quando você veste uma máscara por muito tempo, ela se cola na pele da alma. Você esquece que está atuando e passa a crer que aquilo é você. Mas há sempre uma fenda, uma rachadura silenciosa, um desconforto latente que te mostra que algo está fora do eixo.
Estudos recentes da neurociência demonstram que o cérebro gasta mais energia mantendo uma autoimagem falsa do que processando a realidade nua. É como manter ativa uma simulação. Laboratórios de psicologia profunda estão apenas começando a perceber que o sofrimento existencial moderno pode ser, em sua raiz, uma dissonância entre o self autêntico e o eu socialmente fabricado. E Carl Jung previu isso com clareza décadas antes. O maior fardo que uma criança pode carregar é a vida não vivida de seus pais. O que isso significa? Que muitas das suas máscaras não são suas, são heranças emocionais, modelos herdados da psique familiar e coletiva. E mesmo que tudo isso soe complexo, há um ponto de entrada. Você pode começar hoje mesmo com uma prática simples. Fique em silêncio por 5 minutos. De olhos fechados, pergunte a si mesmo: qual parte de mim eu nunca deixei viver? A resposta não virá em palavras. Talvez venha em uma lembrança, um arrepio, uma imagem. Apenas observe. Não julgue. Não analise, apenas permita. É assim que começamos a descolar as máscaras, com presença, com escuta, com compaixão. Porque a alma não responde a ordens, ela responde à reverência. A psicologia junguiana nos ensina que a sombra só revela seus tesouros quando é acolhida com coragem amorosa. Mas o que está escondido vai além, porque há camadas ainda mais sutis dessa alienação. A máscara espiritual, o desejo de parecer desperto, de parecer sábio, de parecer em paz. Mas muitas vezes isso é apenas mais uma performance do ego, disfarçada de iluminação. O verdadeiro despertar é brutalmente honesto. Ele começa com a demolição. Os sufis chamam esse processo de fana, a dissolução do falso eu. E apenas quando o falso se dissolve, o real pode emergir. Jung dizia: não se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Isso significa que toda transmutação começa pelo confronto, pela coragem de dizer: eu estou exausto porque não sou eu quem está vivendo. E essa exaustão, por mais cruel que pareça, é uma bênção disfarçada. Ela é o sinal de que você chegou ao limite da ilusão. E ninguém desperta sem antes se cansar do sonho. A alquimia da alma começa quando o chumbo da falsidade interna se torna pesado demais para carregar. É nesse ponto que algo novo pode nascer, não como um personagem mais bonito, mas como o retorno ao ser autêntico. A criança divina, o ancião sábio, a alma nua. Todos esses são aspectos do seu verdadeiro rosto. E enquanto você continuar interpretando versões de si mesmo para ser aceito, o mundo jamais poderá conhecer a beleza crua da sua existência real. Mas há algo que ainda não foi dito. Uma camada ainda mais escondida, um véu que poucos ousam erguer. Porque quando você se despede das máscaras, não vem apenas liberdade. Vem também o vazio. E esse vazio, embora assustador, é sagrado. Ele é o útero do renascimento. O silêncio antes da nova música da alma. E é nesse ponto que muitos voltam atrás. Recolocam a máscara, sorriem falsamente e dizem: estou bem. Mas você não precisa fazer isso. Há um caminho mais fundo, um chamado mais antigo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para ouvir o que vem depois. Porque quando a alma começa a despertar da amnésia milenar, não há mais como retornar ao estado anterior de inconsciência. Algo em você já foi tocado. Uma parte que não é domesticável pelo tempo, pelas opiniões alheias ou pelas estruturas externas que tentam moldar a alma como se fosse argila bruta. Essa parte, esse núcleo, Jung chamava de Self, o centro organizador da psique, a fonte da totalidade. Não é o ego que sofre por usar máscaras, é o Self que sofre por estar aprisionado atrás delas. E esse sofrimento é um tipo especial de dor. É a dor do ouro ainda preso na rocha, da estrela escondida atrás das nuvens. Você pode perceber isso quando, em meio a uma conversa qualquer, surge um silêncio interior que grita. Quando está rodeado de pessoas e sente-se mais só do que nunca. Quando faz tudo o que disseram que traria sentido. E mesmo assim, tudo parece ecoar oco.
Essa sensação é, na verdade, um ponto de ruptura sagrada, o início de uma travessia. Os alquimistas diziam que a matéria-prima da transmutação é o caos interior. E Jung compreendeu que esse caos é a agitação do inconsciente tentando reorganizar a vida a partir da verdade. Não uma verdade intelectual, mas visceral, simbólica, arquetípica. Imagine agora, por um instante, que você pudesse olhar para dentro com a mesma nitidez com que olha para fora. O que veria? Muitas vezes, o que encontramos no início é sombra, partes rejeitadas, feridas, memórias apagadas. Mas Jung ensinava que a sombra não é o mal em si. A sombra é tudo aquilo que foi excluído da consciência. Emoções reprimidas, talentos enterrados, desejos silenciados. E é por isso que viver sob máscaras dói tanto, porque a máscara precisa esconder justamente aquilo que é mais vital. A espontaneidade, a fúria criadora, a sensibilidade autêntica, o silêncio vivo. Em tradições védicas, isso é chamado de avidya, ignorância da verdadeira natureza. O ser esquece quem é e se identifica com os papéis transitórios. A criança que queria dançar torna-se o adulto que finge rigidez. O adolescente que sonhava com liberdade torna-se o homem que se orgulha das grades que construiu. Mas não há condenação nisso. Há apenas esquecimento. E todo esquecimento é passível de cura, quando há o desejo de lembrar. Porque o processo de individuação, segundo Jung, não é se tornar algo novo, mas recuperar o que foi esquecido. É reunir as partes da alma dispersas pelo caminho. E nesse reencontro, há dor, sim, porque ao arrancar a máscara, a pele pode estar ferida. O rosto pode estar sensível à luz, mas também à beleza. A beleza do primeiro suspiro verdadeiro. A leveza de não mais precisar representar. Quando o ego começa a ceder espaço ao self, há um tipo de silêncio que se instala. Não um silêncio vazio, mas um silêncio grávido de sentido. É ali que os sonhos mudam, as relações se reorganizam, a presença se torna remédio. Os mestres taoístas falavam de Wu Wei, o estado de ação sem esforço, e isso só é possível quando se vive a partir da essência, e não da persona. Mas não se engane, a persona tem sua função. Jung nunca disse para destruí-la, mas para integrá-la. O problema está em confundir o papel com o ator. A persona é a roupa que se veste para atuar no teatro social. Mas quando a alma começa a se identificar com essa roupa, perde-se a capacidade de despir-se para dormir, para sonhar, para ser. A máscara se torna cárcere. E você pode sentir isso no corpo. Tensão crônica, respiração curta, cansaço persistente. Não são apenas sintomas físicos, são sussurros psíquicos, gritos do inconsciente pedindo verdade. E quando essa verdade começa a emergir, ela não grita, ela sussurra. Ela não exige, ela convida. Jung dizia que os símbolos são a linguagem natural da psique, e é através deles que o inconsciente comunica o que precisa ser integrado. Talvez por isso seus sonhos tenham mudado. Talvez você esteja sonhando com espelhos, com portas, com máscaras. Isso não é acaso, é sincronicidade. Uma dança entre o visível e o invisível. E se você aprender a escutar, começará a entender que nada na sua vida é aleatório. Cada experiência, cada relacionamento, cada perda, tudo carrega um convite à integração. É por isso que a sabedoria sufi insiste tanto no retorno ao coração. Não o coração emocional, mas o coração como órgão de percepção espiritual. O sufismo ensina que a única prisão real é aquela que você mesmo constrói com suas crenças. E cada máscara é feita de crenças cristalizadas. Eu preciso agradar para ser amado. Eu não posso falhar. Eu não sou suficiente. Essas frases silenciosas moldam o seu campo vibracional. E Jung compreendia que o inconsciente age como um campo magnético. Aquilo que está reprimido atrai experiências para ser visto. Talvez por isso a vida esteja tentando te mostrar algo há tanto tempo. Talvez por isso as repetições, as sensações de déjà vu, os ciclos que nunca se encerram. Porque enquanto a máscara for mantida, a alma repetirá a mesma cena até que algo mude por dentro.
E o que muda não é o mundo, é o olhar. É a decisão silenciosa de parar de fugir, de olhar-se no espelho arquetípico e perguntar: quem eu sou quando ninguém está olhando? Essa pergunta é perigosa, porque pode levar você de volta à sua fonte. Mas é também a mais libertadora que existe. O caminho da individuação não é uma linha reta, é um labirinto sagrado. Às vezes, você acha que está se perdendo, mas está apenas dando voltas ao redor do seu centro. E esse centro, o Self, não está do lado de fora. Não está em um guru, em um livro, em uma técnica milagrosa. Ele está no silêncio entre dois pensamentos, na pausa entre duas respirações. No momento exato em que você decide parar de atuar e começa a viver. Os sufis dançam para dissolver o ego. Os yogis meditam para desidentificar-se da mente. Jung analisava sonhos para trazer luz à sombra, mas todos apontam para o mesmo lugar, o retorno à verdade interior. E mesmo assim, isso ainda é só a preparação, porque quando você ousa tirar a máscara, não apenas revela sua face, você ativa uma energia ancestral que estava adormecida. É como abrir uma câmara esquecida dentro do templo da alma. Os símbolos junguianos começam a se manifestar espontaneamente. A serpente, o espelho, o fogo, a água, cada um trazendo uma parte daquilo que você deixou para trás. E então, algo mágico acontece. A realidade começa a te responder de forma diferente. Você encontra pessoas que falam sua linguagem. Sinais que antes pareciam coincidência agora têm sentido. E tudo isso é apenas o reflexo do seu rosto original começando a emergir. Mas há ainda um segredo guardado sob a última máscara. E quando você acessá-lo, perceberá que o verdadeiro rosto nunca esteve escondido. Ele apenas esperava que você parasse de se esconder. Porque esse rosto verdadeiro não é feito de carne, nem de traços definidos. Ele é feito de presença. É uma vibração, uma assinatura invisível que sempre esteve com você, mesmo nos momentos em que você se perdeu nos papéis, nos medos, nas tentativas desesperadas de ser aceito por um mundo que não reconhece o sagrado na alma humana. E talvez o mais doloroso de tudo isso seja perceber que você tentou caber, tentou se adaptar, tentou amar com a máscara. Mas a máscara nunca foi amada. Só quem você não é foi aceito. E isso fere. Fere como um silêncio que cresce por dentro e vai roubando o brilho dos olhos. Mas agora você começa a lembrar. Você começa a se dar conta de que o seu sofrimento nunca foi fraqueza. Foi resistência à mentira. E a mentira, por mais confortável que pareça no início, sempre cobra um preço: a sua autenticidade. Jung dizia que o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Isso não é um destino pronto, é uma construção. Um processo artesanal de esculpir a si mesmo a partir da matéria-prima dos próprios destroços. Sim, porque será preciso descer ao porão da alma, reencontrar partes que você desprezou, versões que abandonou, vozes que mandou calar. E será preciso acolhê-las, não com culpa, mas com reverência. As tradições místicas sempre falaram disso em diferentes linguagens. Os cabalistas chamam de Tikkun, o processo de reunir as centelhas da alma espalhadas pela experiência da queda. Os alquimistas falam do solve et coagula, dissolver para reintegrar. Os yogis chamam de Atma Vichara, investigação do eu. E Jung, com a precisão de um mestre da psique, sintetizou tudo isso no processo de individuação. Um caminho solitário, sim, mas não isolado. Porque quanto mais você se torna quem realmente é, mais atrai almas que também estão cansadas de viver por detrás de disfarces espirituais e sociais. E nesse ponto, algo começa a mudar no campo energético ao seu redor. As conversas rasas já não te alimentam. Os lugares barulhentos se tornam insuportáveis. As obrigações sem alma te drenam. Isso é sinal de que a alma está despertando. O cansaço já não é só exaustão, é sintoma de incompatibilidade vibracional. É como se seu corpo estivesse dizendo: não posso mais carregar o que não é meu. E essa verdade começa a doer. Não por ser agressiva, mas por ser irrecusável.
A alma, uma vez desperta, não volta a dormir. Ela pode até ser silenciada por um tempo, mas o som do chamado é eterno. E é por isso que muitos mestres ensinam através do silêncio. Porque não se trata de entender, trata-se de sentir. Não se trata de melhorar o ego, trata-se de dissolver as falsas camadas que o ego construiu por medo. Jung compreendia o medo não como fraqueza, mas como o guardião da porta do tesouro. Sempre que você sentir medo de mostrar quem é, saiba que ali há ouro escondido. O medo protege as partes mais preciosas da sua alma. Ele é o último obstáculo antes da revelação. E é por isso que os sonhos o confrontam com imagens simbólicas, com serpentes, com labirintos, com águas profundas. Porque o inconsciente não fala em frases, ele fala em visões. Imagine agora que você começa a retirar lentamente as máscaras. A do bom filho, a do forte que nunca chora, a do espiritualizado que sempre entende tudo, a do otimista que finge gratidão enquanto sufoca em silêncio. Cada camada removida revela um fragmento da sua essência. E com cada revelação há um alívio sutil, uma sensação de espaço, de retorno, de reencontro com algo que sempre esteve ali, esperando ser visto. É esse retorno que os mestres chamam de voltar para casa. E não é um lugar físico, é um estado de ser. Um alinhamento profundo entre o que você é por dentro e o que manifesta por fora. Mas o que vem a seguir vai além de tudo. Porque quando você vive de acordo com sua verdade, os arquétipos não te dominam mais. Eles dançam com você. A sombra não te assombra, ela te serve como ponte. A dor não te paralisa, ela te revela onde está o próximo portal. Jung ensinava que, onde está o seu medo, ali está o seu próximo passo. E isso não é uma metáfora vazia. É uma tecnologia da alma. É a forma como o inconsciente te conduz de volta ao centro. E mesmo quando parece que tudo está desmoronando, muitas vezes é apenas o castelo de máscaras ruindo para que o templo da verdade possa surgir. As tradições védicas dizem que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas esse mestre pode vir na forma de um colapso, de um esgotamento, de um silêncio que grita tão alto por dentro que você não consegue mais ignorar. E quando isso acontece, o jogo muda. Você começa a ver padrões onde antes via caos. Começa a notar repetições arquetípicas em sua vida. Os mesmos personagens com rostos diferentes, os mesmos conflitos disfarçados de problemas externos. E aí percebe, tudo sempre foi sobre você, sobre a sua cura, sobre o seu retorno, sobre a sua coragem de viver com o rosto nu, mesmo que o mundo inteiro ainda esteja mascarado. Mas há um último véu, o mais fino, o mais difícil de perceber, a máscara de que você precisa ser alguém para merecer amor. Essa é a raiz de todas as outras. A ideia de que precisa se ajustar, se sacrificar, se provar, se moldar. Mas quando você rompe essa crença, algo acontece. Você para de mendigar migalhas e começa a emanar presença. Você deixa de correr atrás de validação e passa a sustentar seu próprio campo. Isso não é arrogância, é soberania da alma. É a lembrança de que o amor não se conquista, ele se revela quando você está inteiro. Quando você não se divide mais entre o que sente e o que mostra. Quando a máscara cai e a alma emerge. E mesmo que ainda reste medo, dúvida, partes não resolvidas, tudo bem. A jornada é feita com imperfeições. Os mestres não são aqueles que não têm mais sombras, são os que dançam com elas, sem perder o centro. Jung dizia que o encontro com a sombra é uma iniciação. E toda iniciação exige renúncia. Não da sua alegria, mas da sua mentira. Não da sua identidade, mas da sua identificação com aquilo que nunca foi seu. E é nesse ponto que a verdadeira alquimia começa, quando o chumbo da persona se transforma no ouro do self. E quando você começa a caminhar assim, com o rosto descoberto e o coração vulnerável, a vida se curva. O mundo responde. As sincronicidades se intensificam. Os símbolos se multiplicam. Os encontros se tornam espelhos. E tudo isso não acontece porque você se tornou especial.
mas porque você se tornou verdadeiro. E o universo só pode responder com verdade a quem vive na verdade. E ainda assim, isso é apenas o prenúncio, porque o que está por vir, se você continuar nesse caminho, é algo que não pode ser dito em palavras, apenas sentido no silêncio de uma alma que finalmente se permitiu ser quem veio para ser. Porque esse silêncio que começa a emergir dentro de você não é ausência de som, é presença pura, uma qualidade vibracional que só se manifesta quando todas as falsas identidades se calam. Ele não vem com fogos de artifício, nem com aplausos externos. Ele chega como uma brisa, como um sussurro antigo que você sempre soube, mas havia esquecido. E nesse silêncio, não há mais a necessidade de explicar quem você é. Não há pressa em ser compreendido. Não há ansiedade em ser visto. Porque você finalmente está em casa dentro de si. E isso basta. Esse estado não pode ser forçado. Ele é consequência natural do colapso da ilusão. Jung chamava isso de o processo de morte e renascimento simbólico. A persona precisa morrer para o self nascer. E essa morte não é trágica, é sagrada. Porque o que morre é a mentira. É a sobreposição de expectativas, imposições e memórias herdadas. É a casca que envolvia a sua luz. Quando essa casca se rompe, sim, dói. Há confusão, há desorientação. Mas há também uma clareza tão radical que você nunca mais poderá negar. Uma vez que você viu quem é, não há como desver. E aqui começa a verdadeira magia. Não a dos rituais exteriores, mas aquela que os mestres sempre ensinaram em silêncio. A magia de estar inteiro. De olhar para si e não se sentir mais partido, dividido entre o que você sente e o que você mostra, entre o que você sonha e o que você vive. E isso transforma tudo, não só sua percepção, mas sua realidade material. Porque quando você vive com integridade vibracional, sua presença se torna curativa. Você não precisa mais convencer ninguém de nada. Sua existência é o próprio testemunho da transformação. E nesse ponto, os arquétipos começam a se reorganizar. O guerreiro interno que antes lutava contra tudo, agora protege a sua verdade. O curador ferido, que buscava se salvar através dos outros, agora aprende a se amar nas próprias cicatrizes. A criança ferida, que escondia sua alegria por medo do julgamento, agora dança livremente dentro de você. Jung compreendia que a integração desses arquétipos é o que permite o surgimento do self, um estado de totalidade dinâmica, viva, em constante renascimento. E ainda assim, mesmo com toda essa beleza, há um último portal, o esquecimento do esforço, a rendição à simplicidade do ser. Porque até aqui, parte de você ainda estava buscando ser inteiro, buscando despertar, buscando chegar. Mas o mistério maior é que você já está, sempre esteve. O self nunca esteve ausente. Ele apenas foi coberto de poeira como um espelho ancestral em uma casa abandonada. E quando você para de polir por desespero e começa a tocar com ternura, a luz aparece sozinha. É nesse ponto que as palavras se tornam desnecessárias. Porque tudo o que poderia ser dito já vibra silenciosamente dentro do seu campo. As tradições místicas sempre apontaram para esse momento. O instante em que o buscador se dissolve e resta apenas o ser. Os mestres sufis chamam isso de baka, a permanência no real. Os yogis o chamam de samadhi, os alquimistas de conjunctio. E Jung, fiel à sabedoria de todos os tempos, reconheceu isso como o ápice da individuação, a unificação entre o consciente e o inconsciente, o ego e o self, o humano e o eterno. Mas mesmo essa unificação não é um fim. Ela é o início de uma nova escuta, de uma nova forma de viver, onde cada gesto é impregnado de sentido, onde cada encontro é um espelho, onde cada silêncio é uma oração. Você não precisa mais provar nada, porque a sua simples presença já é uma oferenda. E isso, meu irmão, minha irmã, é liberdade. A liberdade de ser sem permissão, de viver sem se esconder, de amar sem precisar ser outro.
A liberdade de voltar para o mundo não como um personagem, mas como um canal do real. E então, talvez você comece a perceber que o cansaço que antes te pesava, agora se transmutou em leveza. Porque o peso nunca foi da vida. O peso era da persona. O esforço constante de segurar máscaras, de sustentar expectativas, de corresponder a imagens distorcidas de si. Agora, sem essas camadas, há espaço para respirar, para criar, para sentir, para ser. E esse ser não precisa de justificativas. Ele simplesmente vibra, ele simplesmente emana. E por onde você passa, algo se realinha, porque a sua vibração é agora uma lembrança viva de que é possível viver sem máscaras. Mas o que está por vir está além das palavras. Porque há um outro nível, um outro limiar, um outro fogo sutil que começa a se acender quando a alma se liberta das suas prisões invisíveis. E talvez seja isso que esteja chamando você agora, enquanto sente essas palavras reverberarem em lugares antigos dentro do seu peito. Talvez você esteja sentindo que não é apenas um vídeo, é um encontro, um espelho, um sussurro da parte de você que nunca se esqueceu de quem é. E se você permitir, se apenas permitir, algo muito mais profundo do que tudo isso começará a se mover em sua vida. Não por esforço, mas por vibração. Porque quando o rosto real emerge, o mundo verdadeiro começa a responder. Porque o mundo verdadeiro não é aquele que os olhos comuns enxergam, mas aquele que se revela quando você enxerga com o centro da alma. Esse mundo não está fora, ele pulsa dentro, em um espaço onde o tempo não manda e onde o ego não alcança. E quando você começa a viver a partir desse lugar, tudo ao seu redor se reorganiza. As pessoas que antes se conectavam apenas com sua máscara começam a desaparecer. Situações que exigiam esforço para acontecer simplesmente fluem ou evaporam. Porque o universo não sustenta mais o que foi construído com base em quem você não é. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E essa frase, muitas vezes repetida, poucas vezes é compreendida em sua profundidade. Porque o sonho de fora é o sonho coletivo. O sonho da aceitação, da performance, do sucesso validado. Mas o despertar de dentro é solitário. Ele não vem com palmas. Ele vem com silêncio. Ele vem com a dissolução de tudo o que não é você. E é por isso que o processo de individuação é tão íntimo e tão profundo. Ele não te torna alguém melhor, ele te torna alguém real. E o real, ao contrário do que muitos pensam, não é perfeito. É impermanente, é contraditório, é cheio de nuance. O real não se encaixa, ele transborda. E talvez esse seja o maior desafio de viver sem máscaras: suportar a liberdade. Porque a liberdade assusta. Ela te arranca da zona segura da persona e te joga no campo fértil da incerteza. Mas é só aí que a vida verdadeira começa. Só aí o coração se abre de verdade. Só aí os olhos se tornam limpos o suficiente para ver a beleza escondida nas rachaduras, nos silêncios, nos gestos invisíveis que passam despercebidos ao olhar superficial. Os mestres Sufi dizem que a alma humana é como uma harpa com cordas invisíveis e que só começa a tocar sua verdadeira música quando está afinada com a essência. Enquanto você tentar ser o que os outros esperam, suas cordas vibram dissonantes. E é esse som torto que ressoa como cansaço, confusão, peso. Mas quando você se alinha ao que é, cada célula do seu corpo canta em uníssono com o universo. E é nesse ponto que a vida se torna oração, mesmo sem palavras, respiração, mesmo sem ar, dança, mesmo sem música. E não, isso não significa que os problemas desaparecem, mas algo dentro de você muda a forma como os encara. O sofrimento não é mais um castigo, é um símbolo. A perda não é mais fracasso, é liberação. O silêncio dos outros já não te fere, ele te revela. Porque agora você sabe, ninguém pode realmente ver você enquanto você se esconde atrás de personagens. E ninguém pode te amar verdadeiramente enquanto o amor for direcionado a um reflexo falso. Quando você remove a máscara, há risco.
mas também há a única chance real de ser tocado, amado e reconhecido por quem você é, e não por quem você representava. É aí que os símbolos começam a te visitar com mais frequência. Não são apenas coincidências, são manifestações da inteligência do inconsciente. Jung chamou isso de sincronicidade. Os mestres chamavam de sinais, os místicos chamavam de toques divinos, e todos apontam para a mesma direção. Você está voltando para o centro. Está voltando para a linguagem original da alma, aquela que fala através de metáforas, de sonhos, de presságios, de intuições. E é nessa linguagem que a verdade começa a ser transmitida. Não pela mente, mas pela vibração. Não pelo argumento, mas pela presença. E é por isso que você está aqui. Não por acaso. Há uma parte em você que sabe, que já sabia antes mesmo deste encontro começar. Essa parte é antiga, silenciosa, eterna. E agora ela está batendo à porta da sua consciência pedindo passagem. Não exige nada de você. Apenas que se lembre, que pare de fugir, que pare de se esconder por trás de sorrisos educados, espiritualidades polidas, obrigações sem alma. Essa parte não quer sua perfeição. Ela quer sua inteireza. Ela quer sua presença nua, sua voz tremendo de verdade, seu olhar sem filtros. E sim, talvez você chore. Talvez algo em você comece a desmoronar, mas não é destruição, é abertura. É como uma flor que finalmente arrebenta a casca do broto para nascer. É como uma lagarta que se despede do casulo com medo, mas com fé. Porque a alma sabe. A alma sempre soube. Ela apenas esperava que você cansasse das mentiras. Esperava o momento exato em que a dor de continuar sendo quem você não é se tornasse maior do que o medo de descobrir quem realmente é. E esse momento é agora. Porque agora não há mais volta. Algo em você foi tocado, despertado, relembrado. Não por força nem por técnica, mas por ressonância. Uma vibração invisível começou a percorrer seu campo, e mesmo que tente ignorar, você sabe, não dá mais para fingir que não sente. Não dá mais para voltar a caber em roupas espirituais que já não vestem sua verdade. Não dá mais para morar nas ideias dos outros, nos sonhos herdados, nas vontades que nunca foram suas. O processo já começou, não na mente, mas no corpo, nas emoções, nas sincronicidades que vêm te cercando nos últimos dias, nos últimos meses, talvez até nos últimos anos. E agora você começa a perceber que não está só, que em silêncio outros também estão acordando. Alguns ainda confusos, outros já em movimento, outros em lágrimas, mas todos sendo puxados pela mesma força invisível. A força do real. Essa força não tem nome, mas tem direção. Ela não promete conforto, mas entrega a verdade. E a verdade liberta. Não porque responde tudo, mas porque te ensina a viver sem precisar controlar tudo. Te ensina a confiar no mistério, a repousar naquilo que não pode ser explicado, mas pode ser vivido. É por isso que muitos dos mestres mais iluminados sempre falavam pouco. Porque sabiam que as palavras são frágeis demais para conter a grandeza do que é real. O que é real só pode ser sentido, só pode ser encarnado. E é isso que está sendo pedido de você agora. Não mais que aprenda, mas que incorpore. Não mais que compreenda com a mente, mas que viva com o corpo, com o sangue, com o coração escancarado. Não mais que finja força, mas que aceite sua vulnerabilidade como portal. Porque é nela que a alma respira, é nela que o self desce. E quando o self desce, tudo se ilumina. Não com luzes artificiais, não com promessas fantasiosas, mas com a luz crua da autenticidade. Você começa a perceber que pode viver com menos, mas sentir mais. Que pode falar menos, mas se comunicar melhor. Que pode fazer menos esforço e ainda assim mover montanhas. Porque agora é o universo que move junto. As escolhas se tornam mais simples, não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se trair. As relações se transformam, não porque o outro mudou, mas porque você não aceita mais se abandonar para ser aceito. A vida deixa de ser um palco.
e volta a ser sagrada. Esse retorno ao sagrado é silencioso, mas profundo. Ele acontece nas pequenas coisas, no modo como você respira ao acordar, no modo como toca os objetos, no modo como ouve uma música, no modo como fala com uma criança, com um idoso, com alguém em dor. Você começa a se tornar presença, e a presença não precisa provar nada. Ela basta, ela cura, ela transforma sem fazer esforço, porque sua vibração passa a falar antes de qualquer palavra. E é essa vibração que começa a atrair tudo o que ressoa com sua nova frequência. E o que não ressoa, começa a ir embora. Relacionamentos, lugares, hábitos, até pensamentos que antes dominavam sua mente. Tudo o que não é você começa a perder força. E por mais que isso traga medo, por mais que isso provoque um certo luto, você sabe que está certo, sabe que está voltando para casa, sabe que não se trata de ganhar ou perder, mas de lembrar do que sempre esteve lá, escondido atrás do barulho, da pressa, do medo, da necessidade de agradar. Lembrar do ponto silencioso em que tudo nasce, onde tudo é um, onde você não precisa mais se dividir para pertencer. E talvez você comece a sentir saudade, não de algo ou alguém, mas de si, da parte de você que ficou esquecida em algum momento da vida. Talvez na infância, talvez num trauma, talvez numa decisão que precisou tomar para sobreviver. Mas agora ela está voltando. A criança selvagem, o sábio interior, a alma que nunca desistiu, está voltando, e tudo o que você precisa fazer é permitir. Permitir que ela viva, permitir que ela fale, permitir que ela escolha, que ela ame, que ela diga não, que ela diga sim com o corpo inteiro. Porque quando você se permite ser quem é, a realidade inteira se curva para te acolher. E então você entende que o caminho espiritual nunca foi sobre subir, foi sobre descer. Descer da mente para o coração, do coração para o corpo, do corpo para a terra, do ego para a alma. Descer até se tornar tão real, tão encarnado, tão presente, que a própria terra começa a reconhecer você como um canal do divino. Porque agora você está aqui, de verdade. E nada é mais poderoso do que uma alma presente em seu próprio corpo, em sua própria vida, em sua própria verdade. E talvez agora, nesse instante, enquanto lê essas palavras com os olhos já umedecidos, ou com o peito vibrando diferente, você perceba que o portal se abriu, que este não é apenas um texto, é um chamado, um sussurro antigo vindo do centro do seu ser. Um lembrete de que você não precisa mais se esconder, de que já é tempo de voltar, porque você já não cabe mais no que te mantinha pequeno. Não importa o quanto tente se agarrar ao velho, ele vai escorregar. Não importa o quanto deseje permanecer onde é seguro, a vida vai te empurrar, porque há um destino mais profundo te chamando. Um destino que não é feito de metas externas, mas de um alinhamento interno com a sua essência mais pura. E esse chamado não vem com manual, nem com garantias. Ele vem com um silêncio cheio de significados, com uma saudade de algo que você ainda não viveu, mas que já sente como lar. E talvez esse lar não seja um lugar, talvez seja um estado de ser. Um modo de existir onde tudo o que você faz está embebido de presença, de verdade, de alma. Onde você não diz sim para agradar, onde você não diz não por medo, onde suas palavras têm peso porque nascem do coração, onde sua ausência machuca porque sua presença cura, onde o outro sente, só de estar perto de você, que existe algo maior pulsando, mesmo que não entenda o que é. Essa é a energia de quem vive sem máscara, de quem não precisa convencer ninguém, porque carrega no olhar a autoridade de quem já morreu para o falso. E só quem já morreu para o falso pode viver o real. Só quem já se despediu da ilusão pode habitar o agora. E é aqui, neste agora, onde tudo colapsa e renasce, que o verdadeiro poder começa a se manifestar. Não um poder que domina, mas um poder que revela. Revela a beleza, revela a profundidade,
Revela o que estava escondido até mesmo de você. E quando isso começa a acontecer, a vida deixa de ser uma busca desesperada por sentido e passa a ser um fluxo natural de sentido revelado. Você para de correr atrás e começa a caminhar com. Para de querer controlar e aprende a escutar. Para de tentar conquistar amor e começa a ser amor. E esse amor, que nasce de dentro, não é romântico, nem idealizado. É um amor que arde em presença, um amor que silencia o ego, um amor que não te pede para ser perfeito, mas te exige inteiro. E aí, tudo muda. Muda o ritmo com que você anda. Muda o jeito como você se relaciona com o tempo. Muda o silêncio entre uma respiração e outra. Você começa a habitar as lacunas. Começa a perceber que os espaços entre as palavras dizem tanto quanto as palavras. Que os silêncios entre os gestos são portais. Que os vazios que antes doíam agora respiram. Porque o vazio só é insuportável quando você está separado de si. Mas quando você volta para dentro, o vazio vira berço, vira templo, vira lar. E nesse templo interior, você começa a escutar o som que sempre esteve ali. Uma melodia sutil, feita de intuição, de memória antiga, de sabedoria que não vem dos livros, mas das células. É o som do self te chamando, e esse chamado é a música mais antiga do universo. Ele sussurra que você é mais do que disseram, mais do que acreditou, mais do que ousou imaginar. E agora, já não dá mais para desouvir, já não dá mais para se reduzir à versão que te ensinaram a ser. E se você chegou até aqui, não é porque esse texto tem algo especial, é porque você tem. Porque você está pronto para recordar o que sempre foi seu, mas que esteve adormecido. Está pronto para parar de viver um script que não escreveu. Pronto para sair do piloto automático e começar a escrever sua própria narrativa com consciência, com alma, com coragem. Porque no fundo, você sabe, a vida verdadeira começa quando termina a imitação. E talvez você ainda tenha medo. Tudo bem. O medo não precisa desaparecer. Ele só precisa deixar de mandar. Ele pode vir junto. Pode até chorar no banco de trás. Mas quem dirige agora é sua verdade, é sua alma. E ela sabe o caminho. Não porque já percorreu, mas porque ela é o próprio caminho. E quando você caminha com ela, a estrada se abre. Os sinais aparecem. As pessoas certas chegam. As portas invisíveis se revelam. E você percebe, enfim, que nunca esteve perdido. Apenas estava sendo preparado. Porque toda dor que parecia punição, agora se revela como preparação. Cada queda que te rasgou por dentro, agora faz sentido como parte do desmantelamento do que não era você. Cada solidão, cada silêncio forçado, cada noite escura da alma, tudo foi necessário para que você se esvaziasse do falso. Para que o verdadeiro pudesse finalmente emergir. E o verdadeiro nunca grita. Ele sussurra. Ele te toca com sutileza, com precisão, com uma paz que não pode ser explicada, apenas reconhecida. E nesse reconhecimento silencioso, você entende que não está mais buscando respostas. Porque as respostas não são mais importantes. O que importa agora é a frequência com que você vibra, a pureza com que você vive, a inteireza com que você escolhe. Você não quer mais viver em função do que é externo. Você quer coerência. Você quer enraizamento. Você quer que sua vida tenha alma. E a alma não negocia com a superficialidade. Ela quer profundidade. Ela quer presença. Ela quer verdade. E por isso, muitos se afastarão. Porque a presença de quem está desperto incomoda quem ainda vive adormecido. Sua luz não será confortável. Sua verdade parecerá arrogância para quem ainda vive de máscaras. Mas você não poderá mais se moldar para caber em espaços apertados. Vai doer continuar tentando. Vai sufocar se tentar se encolher. Porque agora, toda vez que você trair sua verdade, o universo vai te mostrar, com intensidade, não como castigo, mas como redirecionamento. Porque o tempo da ilusão acabou. Você está sendo chamado a viver o que veio viver.
Não o que esperavam de você, não o que disseram que seria seguro, mas aquilo que pulsa no seu coração desde antes do seu primeiro respiro. Aquilo que você talvez tenha esquecido, mas que a alma nunca deixou de carregar. Esse chamado é anterior ao seu nome, anterior à sua história. Ele é cósmico, ele é ancestral, ele é o motivo pelo qual você encarnou. E agora que você despertou para isso, não dá mais para voltar a dormir. Você começa a perceber que a missão não está lá fora. Ela não é uma função, nem um título, nem uma profissão. Ela é um estado de ser. A sua missão é ser você, totalmente você, brutalmente honesto com sua alma, incorruptível com seu propósito. E isso por si só já muda tudo ao seu redor. Porque quando você é você por inteiro, você se torna um campo magnético vivo, que atrai aquilo que vibra na mesma frequência e dissolve tudo o que não está mais em ressonância. E não é preciso fazer força, não é preciso empurrar, porque o universo dança com quem dança com a verdade. As sincronicidades voltam, os sonhos ganham nitidez, o corpo passa a te guiar com sensações que antes você ignorava, o coração vira bússola, e a intuição, antes abafada, agora grita com clareza. Você está começando a lembrar o caminho de casa. Está começando a reconhecer os sinais. E tudo começa a conspirar, porque agora, finalmente, você saiu do centro da mente e retornou ao centro do ser. E nesse centro, há silêncio. Mas não um silêncio vazio, um silêncio vivo, um silêncio que fala, que te nutre, que te revela. E nesse silêncio você se cura, porque percebe que não precisa mais correr, provar, conquistar. Você só precisa ser. Ser com presença, ser com entrega, ser com humildade, ser com coragem e principalmente ser com amor. Amor por si, amor pelo caminho, amor pelo mistério que te trouxe até aqui. Hoje, você pisou no limiar onde as máscaras se dissolvem e a sombra revela sua face esquecida, aquela que sussurra segredos profundos no silêncio do inconsciente. Algo despertou dentro de você, um fogo antigo que arde entre as cinzas da identidade falsa, iluminando o caminho oculto para o self. E ainda falta uma última revelação. Um presente velado, a chave esquecida que somente os corajosos encontram na dança entre luz e sombra. Se essa mensagem penetrou nas camadas mais íntimas da sua alma, escreva agora: eu abraço a minha sombra e desperto para a plenitude do meu ser. Assim saberei quem está pronto para caminhar pelo caminho da individuação, daqueles que ousam transcender o véu e se entregam ao mistério da alma. Se essa viagem interna despertou algo profundo que pulsava silencioso em você, talvez seja porque está sendo chamado a integrar uma irmandade invisível, uma ordem de buscadores que reconhecem a sombra e acolhem a luz. Inscreva-se para caminhar conosco nessa travessia arquetípica, onde cada passo é um ritual de renascimento e cada silêncio um encontro com o eterno. Que o Self seja seu guia nas espirais infinitas do desconhecido, conduzindo-o com ternura pela plenitude que habita em sua própria essência. Um retorno sagrado ao lar que nunca foi perdido, apenas velado. Agora, para você que caminhou até aqui com coragem e presença, ofereço um presente oculto, uma técnica profunda de reconexão interior, inspirada nos ensinamentos de Carl Jung, chamada Ritual do Espelho da Sombra. Prepare-se para um encontro transformador com os aspectos ocultos da sua alma, que são a chave para a sua verdadeira liberdade. Encontre um espaço tranquilo, onde possa ficar em silêncio por cerca de 20 a 30 minutos, sem interrupções. Tenha à mão um espelho de mão, o suficiente para ver seu rosto com clareza, um caderno e uma caneta. Sente-se confortavelmente, respire fundo algumas vezes e traga sua atenção para o momento presente. Passo 1. Olhar profundo. Levante o espelho e olhe fixamente para os seus olhos, mantendo a respiração calma e natural. Permita que as imagens internas comecem a surgir. Emoções, sensações, rostos que emergem da sua sombra junguiana. Não force, apenas observe.
Se alguma emoção intensa surgir, respire profundamente e acolha, sem resistência. Passo 2. Diálogo silencioso. Mentalmente, convide sua sombra para se manifestar por meio das imagens, palavras ou sensações que chegam até você. Pergunte silenciosamente: o que você quer me mostrar? Que mensagem você traz para mim hoje? Mantenha-se receptivo, sem julgamento, como um anfitrião acolhedor. Passo 3. Registro simbólico. Após esse momento de diálogo, coloque o espelho de lado e pegue seu caderno. Escreva tudo o que emergiu: as imagens, as emoções, as mensagens, mesmo que pareçam confusas ou fragmentadas. Use uma linguagem simbólica. Deixe que as palavras fluam livremente, como se sua alma escrevesse por você. Passo 4. Carta de integração. Agora, escreva uma carta dirigida à sua sombra, reconhecendo sua presença, agradecendo pelas mensagens e expressando sua intenção de integrar esses aspectos em sua vida. Declare que você a acolhe não como inimiga, mas como parte essencial da sua jornada de individuação. Passo 5. Sinal de compromisso. Escolha um pequeno objeto simbólico, algo que represente para você a transformação. Uma pedra, uma pena, uma flor seca. Coloque-o sobre o caderno como um selo invisível do seu compromisso com essa integração. Passo 6. Retorno e reflexão. Nos dias seguintes, sempre que sentir resistência, medo ou confusão, volte ao caderno e releia sua carta. Permita que a sombra dialogue com você através dessas palavras, nutrindo a ponte entre consciente e inconsciente. Essa prática é um portal, um caminho para que a sombra se torne luz e o cansaço de viver sob máscaras se transforme em vitalidade autêntica. Seu inconsciente fala em símbolos, sua alma sabe ouvir. Seja paciente e gentil consigo mesmo, pois essa é a arte da verdadeira transmutação interior.